Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Muito boa tarde. Vamos lá bater o nosso papo de artista. Meu convidado é praticamente um mineirinho, porque É ele isso. nasceu praticamente não é, porque nasceu em Brasília, mas foi criado em terra de mineirinho, comendo pão de queijo, tomando café com açúcar, muito açúcar, deve ter sido. É verdade, é verdade. É cantor, é compositor e instrumentista. Bem-vindo, Israel Vargas. Olá, Muito Carla. querido. Tudo Obrigada bem? por aceitar Muita esse alegria estar aqui convite. contigo. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter arrumado um espacinho na sua agenda para bater esse papo de artista. Conta lá, amigo, como é que começou essa sua história com a música? Então, começou muito cedo o meu envolvimento com música, muito cedo mesmo. Eu acho que eu sempre tive uma família muito musical, apesar de meus pais não serem artistas, não é? Mas eu tive um ambiente muito estimulante nesse sentido de eu acordava de manhã cedo, e meus pais estavam ouvindo música. Meu pai sempre foi uma pessoa muito eclética, então eu podia tanto meu pai estar ouvindo Tchaikovsky, como ele podia estar ouvindo Roberto Carlos, como ele podia estar ouvindo Tunique Tinoco ou B.B. King. Então eu tive esse ambiente que estimula muito. Eu acho que a arte vem muito disso, de ambiente também. Não sei se a experiência que a Carla teve com arte, mas a minha sempre foi essa, e é o que eu tenho observado também dos meus amigos. Muito dificilmente a gente conhece alguém na música que não teve em torno de si um ambiente estimulante, seja um ambiente, por exemplo, de igreja, seja dentro de casa, sempre. E minha vida não começou diferente disso. Meus pais sempre ouviram muitas músicas. A gente morava no interior de Minas, como a Carla disse, eu nasci em Brasília, mas ainda muito novo fui para São João del Rei, Minas Gerais. Acho que eu tinha 6 meses, 7. Então foi isso. Então, quando eu tinha 5 anos de idade, por aí, eu me interessei muito pelo violão. Meu pai tinha um violão em casa e me ensinou os primeiros acordes nessa altura. Meu pai é pastor, então eu também tinha um segundo ambiente muito musical, que era o ambiente da igreja. O ambiente da igreja. É. E aos 7 anos de idade, os meus pais conseguiram uma vaga para eu estudar no Conservatório Estadual Padre José Maria Xavier. O que foi Olha, um. Eu digo que a nossa vida ela é um monte de mudança de chaves. Algumas a gente é responsável por elas, outras não. Essa é uma que eu não fui responsável, mas que eu tive terceiros responsáveis, foram os meus pais. Essa escola é uma escola muito boa, muitos artistas de renome se formaram lá. Oswaldo Montenegro, por exemplo, estudou lá. hoje falo. E pronto, e foi um estudo gratuito. Estudei lá dos 7 até os 16. Aliás, até os 15. Com 15 anos, a minha família voltou para a região do entorno de Brasília e eu concluí os meus estudos na Escola de Música de Brasília. A Agora, vida deixa eu te perguntar, essa faceta eu não conhecia. Você cantou na igreja, Israel? Muitos anos, muitos anos. Comecei minha vida como músico na igreja, na verdade. E do Ministério de Louvor para dar esse salto do cantar na noite, viver à noite, deve ter sido assim a loucura, né? Sair do ministério para noite. Foi. É, envolve muitas coisas. Envolve dilema, envolve dogma, envolve tua fé. Porque eu não deixei de ser cristão, não deixei de crer no que eu Com cria. certeza. E... Mas é um momento de conflito, de fato. Primeiro, porque muita gente não entende. Foi um dilema porque você cresce sendo educado, principalmente no meio evangélico, que existe música da igreja e música do mundo. Esse é o termo utilizado. E o que acontece é que você se questiona se você está fazendo certo ou errado na sua vida, mas ao mesmo tempo você nasceu para fazer aquilo, ou seja, você nasceu para fazer arte. Certo. Eu me vejo assim, eu sempre falei muito com a Dani que eu não me vejo fazendo outra coisa da vida que não seja música, que não faz sentido viver sem música, para mim. Todas as coisas boas que aconteceram na minha vida, de alguma maneira a música estava envolvida. E não tem porquê isso também não ser minha profissão. Quando eu ainda estudava música, meu pai me disse assim: olha, se você quer viver de música, a melhor coisa que você pode fazer é estudar para ter outra profissão. Por que ele dizia Ai, isso? ai. Ele dizia isso
Aqui na Europa a realidade é um pouco diferente, depois a gente pode entrar nisso, mas ele dizia isso porque ele sabia que a realidade de quem decide ser músico ou musicista no Brasil é uma realidade que a maioria não vira, a maioria não consegue pagar as contas se for viver só disso. Não dá, sei lá, 90% dos artistas, principalmente os artistas da noite no Brasil, não pagam suas contas com a arte deles, não dá. E eu vivi essa realidade lá. Então, meu pai me dizia isso, olha, tenha outra profissão, porque assim você não vai ter preocupação com o teu sustento, você vai ter liberdade para fazer a tua arte de maneira confortável. A questão é que depois tem um segundo ponto. Eu estudei para concurso, passei num concurso público aos 19 anos, então eu tinha uma outra profissão. Comecei a investir em música, trabalhei com música gospel há muito tempo, trabalhei em estúdios de música gospel, gravei alguns discos para alguns artistas, fiz algumas turnês, toquei com algumas pessoas, toquei com o Fernandinho, etc. Mas existe um turning point, mais um ponto de virada de chave, um ponto em que eu estive bem com a minha fé e entendi que uma coisa não tem a ver com a outra, que fazer a minha arte não é necessariamente pecado, que não existe música do mundo e música de Deus, na minha opinião. Existe música. Obviamente, qualquer música tem sua mensagem a ser dita, qualquer arte tem sua mensagem a ser passada. Eu só acho que, independente daquilo que você crê ou daquilo que você acredita, eu acho que você só não pode mentir contra os seus princípios. Não pode, ou pode também, não sei. E é Eu prefiro não difícil, fazê-lo. e é muito difícil, né? Ser maior do que esse profeta tão grande que é o nosso pai, né? É difícil derrubar essa profecia. Uhum. E como coach de artistas, eu me deparo muitas vezes com esses profetas tão grandes que são os nossos pais e com essa preocupação que os pais têm de um artista não conseguir viver da sua arte, do seu talento, de não conseguir sobreviver a isso e derrubar essa crença limitante. Porque hoje você vive da sua arte, você empreendeu, você vive do seu business, você dá aula, você se vira nos 30 e você vive de música. Sim. Né? Você vive do seu talento. E você não precisa ter um plano B, você não precisa ter um plano B. Você vive. Teu plano A é música. Carla, assim, de fato, é uma bênção poder viver da nossa arte. Assim, eu encho a boca para dizer, quando alguém pergunta assim, você faz o quê? Eu vivo de música. Qual é o teu trabalho? Eu trabalho exclusivamente com música. Eu acordo, deito, durmo, 24 horas do meu dia é música. Mas o conselho que o meu pai me deu foi muito bom. Durante muito tempo, ter uma segunda profissão realmente me permitiu viver de música sem me preocupar com isso. Ou seja, eu podia fazer os meus trabalhos como gravando em estúdio, fazer as turnês no meu horário contrário ao meu turno de trabalho, sem eu dormir preocupado se aquele cachê seria suficiente para pagar o aluguel, se eu teria como fazer compras, se eu conseguiria pagar a prestação do carro, se eu conseguia comprar roupa, se eu ia conseguir chegar no local dos shows. Foi um conselho importante. Eu pude... Primeiro que eu comecei muito novo, passei no concurso muito novo. Eu tinha 19 anos quando passei no concurso. Aos 20 eu me casei com a Dani, você conhece a Dani, tá até aí na live. Uhum. Imagina, você recém-casado, aliás, não só recém-casado, vou te falar, 90% dos problemas dos músicos da noite moram dentro de casa. E não é que o pessoal de casa tá errado, é porque é uma vida muito incerta, entende? Hoje eu tenho, graças a Deus, uma carreira consolidada aqui em Lisboa, faço 9, 10 shows por semana, dou as minhas aulas online, faço os meus trabalhos de gravação, mas isso foi uma caminhada. Eu, durante 3 anos, trabalhei aqui em Lisboa 16 horas por dia dentro de uma ambulância e de noite ia tocar. E eu pude ter tranquilidade para fazer isso pelo que meu pai me ensinou. Ele disse, olha, tem outra profissão, não é porque a música não vai dar. É porque, por exemplo, se alguém hoje me chama para tocar e pergunta o meu cachê, eu não fico com medo de dar o meu valor, com receio dele não aceitar me contratar, porque eu preciso muito que ele me contrate. Obviamente eu preciso. Mas se eu vivesse só de música desde sempre, início da minha vida, recém-casada, Daniel novinhos, os dois com 20 anos, a vida pela frente, poucos móveis dentro de casa, o aluguel ia vencer no fim do mês e meu trabalho é música. Aí um show cai. Eu tenho um show marcado na sexta-feira, a expectativa é que aquele show vai me pagar as contas de 2 semanas, e aquele show cai. Sei lá, os bombeiros vetaram a casa de show porque o alvará não estava certo. O que eu vou fazer? Aí eu vou chegar em casa e eu tenho que dar explicações em casa.
Porque Com aí, certeza. porque você Com deixa de ser. certeza. Aí, de fato, você deixa de ter a imagem de alguém que é um trabalhador para alguém que é um vagabundo, porque você não fez nada, você não contribuiu com a provisão de casa. A Dani sempre trabalhou, desde que a gente se conheceu, tanto eu quanto ela trabalhando, mas é uma cooperação, a gente se ajuda, financeiramente falando. Então, foi um bom conselho. Se um dia algum jovem, aluno meu, pergunta o que eu faço para viver de música, eu falei, estuda muita música, e arranja um tempo para saber outra coisa. Mas hoje você pode fazer coisas à volta do universo, à volta da indústria e impulsionar a própria carreira. Você pode ser professor de música, você pode ser um lançador, você pode ter um curso digital, enfim, você tem outras coisas que não desfoca tanto e que vão dando estrutura para isso, porque às vezes você correr e criar uma profissão paralela te leva para um caminho muito distante e que você perde muito tempo para depois se aproximar, Sim, não isso, é? isso, isso também que você disse é muito importante, é um conceito, né? É o conceito. E às vezes, se você faz coisas que estão debaixo do mesmo guarda-chuva, você não se afasta tanto do objetivo e todas as coisas estão trabalhando para o mesmo fim, Sim. não é? Quando você está trabalhando debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, por exemplo, o teu compositor pode servir ou não para o teu cantor. O teu professor de música serve ou não Para o músico. do teu cantor. Uhum. No final, que é muito louco, né? Por exemplo, essa coisa de quem canta na noite. Você canta 90 minutos, mas quantas outras funções você não tem que fazer? Desde pensar a arte, conversar com o cara da casa, negociar o cachê, programar a tua agenda. É, Tem tanta função à volta. isso que você falou é muito interessante. Eu falo que a gente que canta na noite, só a arte só começa quando a gente senta atrás do microfone. Exatamente. Só que antes disso, Tem tem muita muitas coisa. outras funções. E aí você fala assim: ah, de repente eu vou estudar não sei o quê, vou ter uma outra profissão. Ok, mas se você for um bom programador cultural, Sim. você vai se dedicar a fazer programação de casas culturais e você também é cantor. Se aproxima do seu ambiente, óbvio. É, sim, Você claro. está dentro do seu ambiente, você está focado em fazer programação cultural e você tem um bom network. É. Tem uma questão que tem um termo que se tem utilizado muito hoje em dia, é o profissional em T. O profissional em T é aquele que ele tem um amplo conhecimento sobre coisas que têm a ver com a profissão dele, e ele tem um conhecimento aprofundado naquilo que é específico. Então, se você me perguntar, Carla, o que eu faço melhor? O que eu faço melhor na minha profissão é ser instrumentista. Eu sou um melhor violonista do que sou cantor, sou um melhor violonista do que sou designer gráfico, sou um melhor violonista do que sou empreendedor. Mas não sou ruim nessas outras coisas, porque estudei essas outras coisas. É que tem uma coisa que você se destaca mais. Exatamente. O talento contribui para aquilo. Isso que você falou é muito interessante. Quando eu cheguei aqui em Lisboa, ninguém me conhecia e eu comecei a entrar em contato com casas, com locais para tocar e não tinha nem portfólio. Eu não tinha portfólio para mostrar. Eu não tinha um CD gravado meu, eu não tinha nada nas redes sociais que pudesse mostrar. Um erro meu. Mas um erro que eu não percebi que seria um problema. Eu estava habituado. Em Brasília, eu cresci num ambiente musical desde adolescente. As pessoas me conheciam como músico. Onde eu ia, olha, é o Israel, o menino do violão. O Israel que toca trompete, o Israel que toca na banda tal, o Israel que toca. Então não foi difícil em Brasília, quando eu decidi viver de música lá, embora eu continue como servidor público. Quando eu decidi investir profissionalmente em música, foi fácil chegar nas casas porque eu já tinha um nome. Então, meu portfólio era aquela vida que eu já estava vivendo há 15 anos. Quando eu cheguei em Lisboa, ninguém me conhecia, absolutamente ninguém. Chegamos eu e a Dani aqui, conhecendo ninguém. Aliás, só um casal que nos recebeu aqui. Então, eu entrava nas casas, pedia oportunidades, e eles diziam assim, manda aí um vídeo, manda um portfólio. Eu não tinha nada para entregar. E eu decidi, isso em 2016, o Facebook estava começando com aquela ferramenta de lives. E eu montei esse home studio que você está vendo aqui, eu fui montando aos poucos para aprender a fazer live. Por quê? Eu falava assim, eu vou gerar portfólio desse jeito, eu vou trazer o público ao invés de trazer as casas. Ao mesmo tempo, eu estou gerando um portfólio digital.
E assim por diante. Aí eu comecei a fazer live semanal. Aí começou gente lá do Brasil, seguir as minhas lives, assistir, mas eu comecei a ter público aqui de Portugal. O meu primeiro contratante de Portugal saiu de uma live que ele assistiu eu fazendo. Pronto, mas porque você tinha a visão. Até Sim. porque, e tá lá, volta lá na história do teu pai, de repente, dentro da angústia e do medo dele, o medo dele de você ser um artista e de você passar perrengue era tão grande que ele incutiu em você a necessidade de você ser precavido e ter um plano. Então, você chegou com essa necessidade do plano. O que eu estou querendo dizer é que não existe uma única maneira de você fazer a coisa. Uhum. E existe a maneira de você trabalhar X anos como servidor público e empreender e montar essa sala para fazer as lives, mas de repente podia também ter sido sendo professor dentro da igreja, dando aulas e montar um mesmo cantinho, uma mesma sala para fazer lives com o mesmo dinheiro. Porque no final das contas vai te custar horas trabalhadas na mesma. Você vai trabalhar X Talvez, horas para ganhar X euros, para depois sim. fazer Talvez o se eu tal tivesse, investimento naquilo talvez que se eu você tivesse, quer. se eu tivesse trabalhado em outra coisa, se a minha profissão tivesse sido outra, que não a que eu tive para o Estado, talvez eu tivesse mais know-how para a minha profissão de hoje. Isso é fato. Mais know-how ou mais network e Sim. menos capital, menos desgaste aqui, mais dinheiro ali, não interessa, não é? Porque ou você vai ter um recurso ou vai ter menos outro e vai faltar outro recurso. É. Enfim, e vai sobrar criatividade ou vai faltar criatividade. No Uma final das grande contas, questão, uma grande questão é que recurso. é até interessante estar falando contigo, porque assim, eu converso com muita gente da música. Mas, por exemplo, eu fiz artes cênicas durante 6 anos nesse mesmo conservatório que eu estudei música. A gente tinha que escolher uma atividade extracurricular e eu escolhi artes cênicas porque eu era muito tímido. Então, para vencer, resolveu muito a minha vida artes cênicas. Mas eu tenho pouca oportunidade de conversar com pessoas de outras artes sobre essa situação. Imagina, na música a gente tem as linguagens que se pode utilizar. Você pode ser um cantor da noite, um cantor de bar, que é como você me conhece. Você pode ser um cantor de estúdio, um backing vocal que ninguém nunca ouve falar, mas você trabalha ali dentro do estúdio. Você pode ser um mainstream, você vai parar nos grandes palcos. A atuação é igual, você tem ator de teatro, de cinema, de televisão, a linguagem de internet, ou são linguagens diferentes. Mas para a música existe um caminho. Todo mundo quer chegar no mainstream. Quer dizer, eu não conheço ninguém que não queira fazer sucesso e ganhar bastante dinheiro. Então, imagino, por exemplo, que um ator queira chegar em cinema ou TV. Todos querem. Pois é. Quase todos. Só que a música ela é um caminho natural. Eu não consigo chegar no mainstream, pelo menos eu não vejo assim, se eu não passar pelo bar, se eu não passar pela noite ou pelo estúdio. Porque ela vai me dar experiência e vai gerar público. Com um ator funciona assim? É possível chegar no mainstream sem ter lastro, sem ter história, sem ter caminhada? Eu acho que Chegar e cada vez permanecer. Eu acho que cada vez menos essa coisa do você ser descoberto ali aquela história você foi descoberto no supermercado, né? Aleatoriamente numa rede social. Continua acontecendo, né? Aquela história do esse menino que recentemente um vídeo viralizou. Essa oportunidade de alguma coisa viralizar na internet, assim como a sua música viralizar, vamos chamar assim dessa corrente do bem, porque pode acontecer de uma pessoa clicar e viralizar a tua música, por que não? Da pessoa certa clicar, porque não pode ser só para o mal, né? Isso também Claro, pode ser claro. para o bem. Uhum. Da pessoa certa estar sentada lá no Dona Luzia, porque a gente sabe que um monte de gente bacana frequenta um monte de lugar legal, e ser o dia da tua noite e ser aquele story que vai viralizar a tua música. Por que não? É isso. De você estar na hora certa, no lugar certo. Não, você está lá há quantos anos, todos os dias, fazendo a tua música. Com Então, pandemia ou sem pandemia. mas esse é o lance que eu digo da caminhada, porque às vezes eu sempre me perguntei, pô, sei lá, se um headhunter agora me encontra, eu tô pronto para assinar com uma grande gravadora e corresponder e a minha carreira durar, sabe?
E o que hoje eu me sinto pronto. 5 anos atrás eu não me sentia, mas vou te dizer o porquê. Pelo caminho trilhado. Porque antes eu tinha uma visão da arte, mas eu não tinha uma visão do negócio que envolve a arte. Eu não enxergava. Tem uma coisa que eu acho que é desse que vai calejando, né? Uhum. A gente vai ficando mais calejado com o processo, que eu acho que a noite dá isso, esse monta e desmonta, que o palco dá isso, que a turnê dá isso, que é vida de artista, que a estrada te dá isso. Sim. E que meia dúzia de fotos, meia dúzia de posts, não dá, Uhum. né? Uma ou duas participações numa novela, 3 vídeos colocados ali na internet, 3 cursinhos numa escola. Ai, tenho muita vontade de fazer, mas você fez o quê, amor? Muita vontade. Vontade eu tenho de tomar um milkshake, mas às vezes eu não desço para tomar, né? Vontade de comer um chocolate ou de tomar um chopp eu tenho, mas eu não tenho em casa, Sim. né? Eu me obrigo a não ter em casa. Se eu quero, eu tenho que descer e ir ao supermercado. Tem que Olha, testar, passar pela prova de fogo. isso aí que você falou, eu quero até contar uma experiência aqui em Lisboa, um pouquinho antes da decisão das lives. O que aconteceu? Eu tentava espaço. Aliás, eu nem tentava espaço. Eu tinha vontade que as casas me descobrissem. Eu tinha vontade que alguém me ligasse. Todo mundo quer ser encontrado, mas É ninguém quer isso, sair é da isso. toca. Eu Eu tinha muita adoro vontade. isso. Eu sabia o que eu podia entregar, eu sabia a qualidade do meu produto, eu sabia que quem me contratasse ia ganhar dinheiro comigo. Mas, e aí o que acontecia? Eu começava a passar ali o Instagram, seguindo artistas locais já. Foi a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui, começar a seguir os artistas locais, ver as casas que eles trabalham e começar a seguir essas casas também. E aí, agora eu vou falar contra mim. É uma coisa negativa, um sentimento muito ruim que eu tive. Que eu olhava certas pessoas que eu falava assim, não é possível que esse cara, que essa pessoa, que faz isso aqui muito pior do que o que eu faço, tá com a agenda cheia e eu não tenho lugar nenhum para tocar. É. Eu pensava isso, cara, é uma inveja muito feia, muito feia. É um sentimento dos quais eu tive que eu mais me envergonho. Mas ao mesmo Eu já falei isso para você. A gente já teve esse papo tomando Sim, chopp. sim. Tem muita gente pior do que você lá dentro e tem muita gente melhor que Melhor fora. você lá fora, precisando também de uma oportunidade. Aí o que aconteceu? Essa conta Eu, não fecha. eu remoí isso um tempo, sabe? Fiquei remoendo aquilo. Olhava aquelas pessoas e aquilo me dava um sentimento ruim. Olhava o Instagram, agenda lotada, agenda lotada. E eu, caraca, bicho, não é possível. Aí sabe o que eu fazia? Eu saía do Instagram e ia assistir TV. Ou eu saía do Instagram e ia comer alguma coisa. Sabe o que chegou um momento que eu entendi, e agora falando daquela questão da minha fé, que vem desde sempre, e eu acredito que isso foi uma coisa que Deus colocou no meu coração. Tu ficar aí remoendo e tendo inveja das pessoas, sabe por que ele tem mais shows que você? Porque ele não tá perdendo tempo no Instagram olhando outros artistas. Ele Ele tá levantou a bunda da fazendo. cadeira e foi fazer. Exatamente. Quando eu Filho, a entendi isso, diferença é isso. É porque tem gente que faz e tem gente que fica olhando. O lugar é de quem faz. e na arte tem consumidor para todo produto, principalmente na música. Principalmente na música. A gente não pode ficar achando assim, fulano canta melhor do que eu, e eu canto o mesmo estilo que ele, então eu não vou cantar porque ele é melhor. Não. Tem consumidor para todo tipo de Mas na produto. música tem uma coisa que eu acho que é ingrata pra caramba. Que eu acho que deve ser. Me corrija se eu estou errado, assim. Já dei meus pinotes na música também, tentando ajudar o Rodrigo a compor umas coisas, já tentei escrever. Mas, cara, nada deve ser tão limitador do que aquela puta daquela fórmula que vocês ficam tentando acertar para tentar colocar uma música na rádio, né? A fórmula radiofônica. É o hit. Jesus, que coisa mais castradora do que tentar entrar naquela caixinha. É. Eu acho que eu morria, tinha um filho roxo pela orelha todos os dias. Se alguém tivesse que. Por quê? Quer me matar e dizer, você tem que fazer desse jeito. Todo dia me dizer que eu tenho que fazer a coisa daquele jeito. E isso é castrador para um artista, né? Tipo, a É, coisa da fórmula. eu como compositor lido com isso da seguinte maneira.
Eu escrevo 2 tipos de música e quando eu lanço os meus álbuns ou os meus EPs, vai ter esses 2. Eu escrevo a música que eu quero e escrevo 1 ou 2 que eu preciso. Entendi. Por exemplo, teve uma rádio no Rio de Janeiro, se não me engano é Tropical FM, se não me engano, que tá veiculando o meu EP lá. E a música que mais toca lá é uma música que eu gosto muito, que é aquele reggae que eu disse, que é Eu Só Queria Dizer Tchau. Mas musicalmente falando, é a música mais simples do meu disco. E aí eu falando assim, Mas é a que seguiu a fórmula ou a que não seguiu a fórmula? Então, ela seguiu a fórmula harmônica, os acordes e a melodia mais popular, mais simples possível. É a tal música chiclete? Sim, só que na letra eu ainda tentei ser mais rebuscado. Geralmente, o padrão de mercado hoje é uma música não pode ter mais do que 3 minutos e meio, a introdução não pode ter mais do que 25 segundos, Ai, porque gente. a gente vive num mundo imediatista. Então, Legião Urbana Legião Urbana não tocaria na rádio hoje. Não. Morriam Mas de nós fome. perderíamos obras-primas, como Vento no Litoral, como Faroeste Caboclo. O que eu acho obviamente, eles têm outras músicas que estão dentro desse padrão. Tempo Perdido é uma música de 3 minutos e meio com uma introdução de 30 segundos. Mas no mesmo disco, eles lançaram Faroeste Caboclo. Olha, você quer ouvir comercial? Você tem isso aqui no meu disco. Toca essa aí na rádio. Mas você quer me conhecer como artista? Você quer ouvir o que eu tenho para falar? Vai lá no Faroeste Caboclo e perde um pouquinho de tempo ouvindo aquilo. Sabe? Eu escrevo assim. Tem canções no meu disco que são extremamente profundas. Na Eu Só Queria Dizer Tchau, eu estou falando sobre um dos processos mais dolorosos na vida, que é a despedida, seja ela no luto, seja na partida, seja na imigração, seja quando você briga com alguém e não fala mais com essa pessoa. Estou falando sobre despedida. Uhum. Mas eu dei uma melodia feliz, uma melodia alegre. E eu tenho uma outra canção nesse mesmo álbum que se chama Não É Que Eu Não Consiga. E ela fala literalmente sobre alguém que ficou viúvo. São 2 temas iguais. Mas ela é uma música extremamente densa, uma letra pesada, uma melodia triste, porque é isso que eu queria imprimir, porque foi isso que eu senti. Eu não fiquei viúvo, mas eu presenciei uma viuvez perto de mim que me tocou muito. Que eu olhei para aquela situação e falei assim, cara, se acontecesse isso comigo hoje, se a Dani morresse, e eu vivenciei essa situação, e eu me vi lá na frente, alguém perguntando assim para aquela pessoa, por que tu não se casou de novo? E essa música, ela fala, é isso, não é que eu não consiga, é que eu não quero um novo amor para mim. As marcas de uma vida que eu carrego aqui deixaram as lembranças. Olha, eu vou me emocionar se eu falar, então deixa. Não chora não, chora não, que a Não, vou gente chorar. ainda tem coisa para falar. Bastante. Mas entende? Eu entreguei uma coisa densa, como eu queria entregar no meu disco. É a música menos ouvida do disco e é a que eu mais gosto. Eu tô realizado como artista. Aquela música, eu sabia que não é uma música que todo mundo vai ouvir, mas eu sei que quem ouve e se identifica recebeu a mensagem que precisava receber. Mas ao mesmo tempo eu tive essa música, entrou no disco por último, não estava previsto no disco, eu mandei para a gravadora depois. Antes de masterizar, saiu ela e eu falei, cara, é essa, porque eu estava à procura do hit. Porque eu falei, eu preciso de um hit, senão o álbum não entra nas rádios, senão não toca, não adianta eu botar, não é que eu não consigo. Se eu te indicasse para você colocar nos meus stories, aqui, ó, vou botar aqui com a música que tu indica, põe não é que não consiga. Tu não ia dar certo, porque o stories é 15 segundos, a introdução é 1 minuto de piano. Não ia funcionar. Então, acho que é isso. O Ramon, que é um grande amigo meu, inclusive é meu patrocinador de cabelo, tá aí na live, ele falou, importante é o equilíbrio. Na música, eu lido dessa maneira. Música na vida. Sim, mas eu digo, em relação a essa questão de viver essa frustração de fazer música ruim, vamos usar essa palavra que é o que as pessoas, pô, mas você escreveu essa música ruim, essa música chiclete, cara, só tem um jeito de você entrar nesse mercado, é se você conseguir fazer isso, mas ao mesmo tempo tu não precisa abdicar de fazer aquilo que tu Gente, ama. mas tem hora que a gente quer ouvir a música chiclete. Qual o É, problema do cara fazer a música chiclete? Tem momento para tudo. A gente exatamente. precisa da música chiclete. Que preconceito! Tem momento que você quer ouvir a música chiclete. Deixa de ser ruim, para. Olha, tem uma outra coisa que eu acho que vou tentar passar para o lado do ator e você me disse é assim. Você com certeza deve sonhar com um personagem que você queira fazer. Deve ter o personagem da tua vida.
que tu fala assim, quero fazer fulano. É o sonho da minha vida, é um dia alguém me dirigir para fazer esse personagem. Ou você mesmo se dirigir para fazer quero dar vida a esse personagem. Quero ser a pele dele um dia. Mas ao longo da tua carreira, tu vai ter que aceitar alguns trabalhos que não tem nada a ver com esse personagem, que não são personagens que te agradam mais. E de repente tu faz tão bem que as pessoas gostam. E eu não tô falando só de gostar de maneira trivial. Eu tô falando, você interpreta um personagem que você não queria fazer, que você não gosta de fazer, mas esse personagem se comunica com as pessoas. E não seria essa a missão última da nossa arte? Se comunicar? Isso Claro que acontece com os atores? Eu tô elucubrando, tô imaginando. Claro, eu acho que acontece. Assim, eu nunca fiquei elucubrando muito. Assim, na verdade, acho que o ser atriz na minha vida foi uma coisa meio que aconteceu. Eu nunca fiquei sonhando muito com personagens e os personagens foram meio que me encontrando, né? Eu também não sonhei ser atriz, mas eu tenho muitos relatos dos atores que sonham com os personagens e acho que é muito, muito nesse lugar que você está falando. E tem que ter essa abertura de coração, eu acho, total. E você nunca. E tem outra coisa que eu acho que é mais séria do que isso que você está falando, Israel. Tal como para o cantor e para o compositor, o ator nunca sabe qual vai ser o personagem que vai mudar a trajetória dele. Então, na verdade, ele tem que preparar, tal como você tem que compor e cuidar de cada música como se fosse única, ele tem que preparar cada personagem como se fosse uma obra-prima, independente do tamanho que aquele personagem tenha naquela obra e da incidência que ele tenha. Ele recebe, às vezes, não tem nem o personagem nem está citado na sinopse, nem recebeu o perfil de personagem, nem meia linha sobre. O autor nem conversa com ele, não disseram nada, mas ele tem que preparar aquilo como se fosse o personagem da vida dele, como se fosse a obra-prima da vida dele, porque é a obra-prima da vida dele. E você realmente não tem como controlar. E eu brinco e falo disso com propriedade, porque Grampola, por exemplo, tinha 2 frases a respeito dela na novela, na sinopse. Grande polaca vai se envolver com Emanuel. Ponto, parágrafo, vira a página, não tinha mais nada. Cri, 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 cri. Vinham os outros personagens. Tá bom? Caramba. Então, assim, você nunca sabe qual vai ser o personagem que vai mudar a tua trajetória. E é a vida como ela é. Então, bem-vindo ao mundo real. Às vezes, entre expectativa e realidade, muita água passa embaixo da ponte, amigo. Poxa, Faça o seu melhor. trazendo, Agarre, olha, não, trazendo o né? que você falou para a música. Quando eu estava no 6º ano no conservatório, bom, você está vendo até ali atrás de mim, né? Estava estudando um pouco antes da live. Eu sou trompetista. E no 6º ano de conservatório, eu entrei para uma turma, uma aula que se chamava Prática de Banda. É uma prática de sinfônica, de orquestra sinfônica. E eu era terceiro trompete. Numa sinfônica, o que o terceiro trompete faz é nada. É quando precisa de alguém. Basicamente, eu abri uma partitura para a primeira aula, eram 20 folhas a obra que nós íamos ensaiar, e eu tinha literalmente uma linha. Durante 5 folhas, eu contava os compassos, porque eu estava em pausa, ou seja, eu não tocava por cerca de 20 minutos, nada. A banda inteira tocando e eu contando aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E contando no dedo o número de compassos, porque eu tinha minha hora certa de entrar. Eu entrava no compasso número 80. 1, 2, 3, 4. 79, minha vez. Tocava aquela linha e acabou. Depois daquilo eu não tocava mais nada. O resto da obra. Só que eu já também não precisava contar os compassos, estava descansado. E eu fui falar com o professor. Eu falei assim, eu acho que eu estou mal aproveitado. Aí ele, por quê? Aí eu falei, olha o tamanho dessa peça, tá todo mundo tocando e tal, e eu só tenho essa linha lá no meio. Com tanta fraseada de trompete, eu só tenho esse. E aí ele disse assim, na próxima aula faça o seguinte, não toque nada, nem a tua linha. Ai, meu ego!
E eu fiquei indignado. Aí eu falei, mas por quê? Ele, não toque nada, não toque nem a tua linha. Quando chegou a Muito minha bom. vez de tocar e eu não toquei, a banda parou. Porque eles perceberam que tinha que entrar um trompete ali e não entrou. E o Olha ensaio que bom. parou, porque eu não fiz a minha parte. A minha parte era muito pequena, mas ela era muito importante para todas as outras pessoas que tinham uma parte grande. E aí eu entendi que eu então era parte integrada daquela obra naquele momento. Eu entendi que a nossa parte é importante, independente do tamanho que a gente acha que ela tenha de fato. Só que, às vezes, a gente não acha, a gente acha que tem que ser protagonista da nossa vida o tempo inteiro, quando a gente, às vezes, tem que desempenhar o papel de coadjuvante da vida alheia. Exatamente. Outra coisa, como. Agora eu que estou fazendo pergunta para você, né? Tem Para problema. a gente é um pouco frustrante para quem começa na música, quando você começa a ver que você vai ter que lidar com coisas que não são da música. Muito bom! Pra gente Outro, é um pouco frustrante quando a gente começa a atuar e a gente começa a perceber que você não lida só com o personagem e com a atuação para ser não é? artista. Porque outro dia eu vi o Nando Reis dizendo, ele estava participando de um podcast e ele disse assim: eu faço dezenas de coisas que eu detesto, porque essas coisas vão me dar dinheiro para que eu possa ter liberdade de fazer algumas coisas que eu adoro. Acho ótimo, é bem Nando Reis, isso é E fantástico. para mim foi. Eu sou uma pessoa que tem um espírito empreendedor, não foi tão ruim empreender, mas foi difícil processar que 90% do meu tempo não seria tocando, seria fazendo negócio. É sério. Sabe uma coisa que eu vejo disso? Obviamente eu não sou ator, mas isso também afeta a minha carreira. É o elevator speech, né? Eu tenho que convencer aquela pessoa, é nos primeiros segundos que ela me vê, que ela precisa de mim. Uhum. Então, tudo que eu vou entregar de material hoje, eu penso assim, eu consigo fazer isso em 30 segundos e esse cara falar que precisa do meu trabalho? Eu consigo convencê-lo antes dele terminar o café dele? É isso que eu penso. Quando eu vou para uma reunião de negócios ou coisas assim, por exemplo, olha, eu tenho uma casa querendo te contratar e é uma casa grande. O cara marca uma reunião comigo. Eu chego, peço um café, olha, vamos tomar um café. E eu quero terminar de convencê-lo antes que o café dele termine. Quando o café dele acabar, a gente vai falar de dinheiro. A venda é durante o café, depois a gente vai falar de valor. E eu Você imagino tem que a que self-tape. responder. Eu acho que a self-tape não tinha que ser isso. Porque imagina um cara que recebe 600 self-tapes para avaliar. Cara, ele tá com o botão do próximo na mão para apertar, porque ele tá com pressa. Tá. Ele tá Não com o tá? botão do próximo na mão. E eu aprendi a fazer videobooks com um papa, assim, sabe? Com um grande realizador. Quando eu decidi que eu queria ser preparadora de atores, eu cheguei assim para um big boss. Falei assim, eu vou fazer isso na minha vida. Ele então vem cá que eu vou te dizer como é que eu assisto videobooks. E pegou o controle remoto. E eu, sério? Ele, você acha que eu assisto uma cena de 3 minutos? E eu peguei os meus videobooks, botei embaixo do braço e fui para casa entender como é que eu ia produzir cenas mais interessantes Ele para os pode meus assistir os 3 atores. minutos, desde que ele queira fazer isso nos 10 primeiros segundos. Exatamente. Não é? Então, assim, fazer essa magia acontecer, não é? Ter essa capacidade de conectar. Isso aí que o Instagram obriga a gente a fazer todos os dias, conectar cada vez mais rápido com o nosso espectador. Ele já falava, ó, em 2000 e bolinha. Portanto, os atores que não têm esse cuidado ao produzir o próprio material, que não têm esse zelo, que não têm essa atenção quando vão gravar a própria self-tape, quando vão fazer uma apresentação, ou quando sentam para fazer a análise do texto e não tem esse olhar, né, na produção do próprio material, estão comendo bola, não se destacam, claramente não se destacam. E é a maioria, eu posso te garantir, já é o que é a maioria. E é muito difícil também. Vou dar um exemplo da música.
você chega numa cidade nova, como eu cheguei em Lisboa. Sabe qual era a minha maior dúvida quando eu entrei aqui? Quanto é que se ganha? Qual é o cachê médio? Quanto é que eu cobro para cantar em tal lugar? Procurei outros cantores que já estavam estabelecidos. Obviamente, eu não podia cobrar um cachê de um cara que já está aqui em 15 anos, estabelecido, que tem um público e tal. Mas eu tive que fazer essa sondagem para precificar. É muito difícil para o ator precificar o preço da imagem dele para uma publicidade? Porque é um país muito menor do que o Brasil, são valores completamente diferentes. Uhum. Nem adianta tentar trabalhar com aqueles números, vir com aquela mentalidade. Já vem, isso geralmente já vem para a agência o valor, olha, o cachê é esse. Você pode pedir o que você quiser, não é? Eles vão pagar o que eles quiserem. Esse é pronto. Eu pergunto isso porque, pronto, a gente falando de arte, a gente quando se envolve com arte, né, já que é o papo de artista, a gente, pelo menos eu que vivi a minha vida inteira dentro desse ambiente de escola de música, de conservatório, convivendo com dezenas e centenas de artistas, a gente é muito sonhador de, caraca, se uma música minha estourar, eu vou ficar milionário, ou eu vou cobrar X por isso, ou eu vou poder viver da minha arte e o dinheiro vai surgir na minha conta. Você não pensa isso de maneira objetiva, mas no fim das contas é isso que você pensa, que você vai poder acordar de manhã, tomar seu café da manhã, fazer sua higiene pessoal, começar a tocar e pronto. Você não sabe. Eu acho que hoje isso é mais provável, por exemplo, no universo que você está transitando, porque você coloca a sua música no digital, porque você tem um produto como dar aulas e você pode ter um produto 100% gravado de aulas no digital, então você pode ter um produto que tem uma escala no digital, mas um artista vendendo concertos ou vendendo CDs ou música em Portugal, Não sei, é acho complicado. que não, assim, nessa escala do que a gente conheceu no Brasil, só se você tivesse disposto a voltar para lá. Porque são outros números, você está entendendo? Não é muito diferente do que, né? No Aquelas Brasil, no carreiras que a Brasil, gente cara, viu, no aquela Brasil só vale a pena loucura que a música no gente viu. Brasil, só vale a pena música no Brasil se você for mainstream, se você tiver numa grande Exato, mas é gravadora. disso. Se você estiver falando desses números de lá, Não, exato. Isso muitos conseguem fazer essa carreira aqui. mas eu digo mesmo de início, imagina, um ator que está começando. E ele vai fazer as continhas dele lá, pô. Eu quero viver disso, minhas contas eu gasto, sei lá, 1.000 euros por mês, com aluguel, com compra, com não sei o quê. Eu preciso fazer X jobs, eu preciso conseguir fazer X publicidades para poder sobreviver. Na música, isso é um pouco difícil precificar, mas eu não sei se para publicidade é mais difícil. Se existe um mercado meio que estabelecido de valores, e você diz assim, não, eu vou fazer a publicidade, eu já sei que é X, eu vou fazer para Não, eu fulano, eu já sei acho que é que Y. hoje As você campanhas. consegue, como artista, abrir várias frentes. E Uhum. você consegue viver como artista, porque você pode ter vários business. Agora, se você pensa assim, vou viver fazendo só televisão, Tem que dar muita isso sorte, né? talvez seja mais redutor. Uhum. Viver só dessa frente, ser um artista que vive só fazendo novela, isso talvez esteja mais difícil, porque O tem Ramon, que o Ramon fazer fez uma. muito mais rotatividade. Sim. Olha, o Ramon fez uma pergunta aqui. No Brasil tem uma emissora que é sonho de todo ator. Aqui em Portugal isso acontece também? Tem o quê? Uma Uma emissora. emissora que eu acho que no fundo essa a zona de conforto, a emissora ou uma emissora é um pouquinho a zona de conforto, não é só a emissora, Eu acho que tem tá? a ver com glamour também. Tem o glamour, já teve mais glamour, eu acho que hoje Já. tem coisas que estão mais glamurosas do que a emissora, não é? Uhum. Hoje é o tanan, tá mais Sim. tanan, tá bem Exemplo mais de glamurosa. um exemplo Hã? muito bom, disso aí é o Hassum, né? O Hassum agora está com contrato de exclusividade com
com essa streaming aí, o Teran? Então, tem coisas mais glamourosas hoje do que uma emissora, né? O streaming é mais glamuroso. Ele tá universal também. As próprias plataformas das emissoras vão ter essa projeção e vão acabar ficando mais interessantes. Qual foi a pergunta dele? Se aqui em Portugal, pronto, lá no Brasil, Se é dá-se assim essa também, ideia. eu acho que as pessoas desejam, porque qual artista que não deseja descansar, né? Que não deseja falar assim, pô, eu vou assinar meu contrato, vou ficar de boa, vou ali, vou ter um filho, vou comprar uma casa. Nada disso é mais problema meu, né? Tipo, agora não é mais problema meu, né? Vou só decorar meu texto e... Olha, isso aí na música aconteceu uma coisa muito interessante do ano passado para esse, na música sertaneja. Foi o Gustavo Lima, vendeu todos os shows dele de 2021 e 2022 antecipadamente para um fundo de investimentos. O show do Gustavo Lima, quando o escritório dele vendia, o valor era R$800 mil. Esse é o valor que ele vendia o show dele. Que é o escritório dele chama Balada Music. O que ele fez? Ele pegou todas as datas, ele providenciou, não sei de cabeça agora quantas, mas se eu não me engano são 16 shows por mês que ele disponibilizou, ele vendeu para um fundo de investimentos. E esse fundo de investimentos pagou 500 mil por cada show, ao invés de 800, só que pagou antecipadamente, não sei quantos milhões. Se eu não me engano, o negócio total fechou em 121 milhões de reais, se eu não me engano. Aí muita gente falou assim, pô, mas o cara agora não decide nada da carreira dele no sentido de onde ele vai tocar, para quem que ele vai tocar, se ele vai fazer show grande, se ele vai fazer show pequeno. Ele não falou nada sobre isso, ele não deu nenhuma posição, mas eu vejo do lado de cá como alguém que tem que vender os próprios shows, que tem que ficar ligando para um e para outro, que tem que sair nas folgas e nos almoços para sentar com... É assim, se chega uma agência qualquer e fala assim, Israel, quantos shows você faz por semana? Eu faço 10 shows por semana, ok, são 500 shows por mês, são 400 shows por mês? São 400 shows por mês. Então eu vou te pagar 2/3 do que o que você receberia você negociando direto. Eu vendia na hora. Porque o tempo que eu ia ganhar para poder cuidar da minha vida... Exatamente, porque a partir de um determinado valor, a conta já fecha. E o resto é tempo. Exato. O resto é tempo livre para você ir viver, não é? Eu não tenho mais que fazer a live. Eu não tenho mais que pensar no post. Eu não tenho mais que montar e desmontar o equipamento. Eu não tenho mais que falar com o cliente. Eu não tenho. Agora eu tenho que viver. E até ter mais tempo para a tua arte, para melhorar, para produzir mais coisa artística. Para olhar para as coisas, né? Para dormir. Sim, porque imagina o seguinte, além dessa questão da venda, né, de vender teu produto, vender teu serviço, de administrar essa venda, você tem a questão de publicitar isso, você vive mais daquilo que você parece ser do que daquilo de fato você é. As pessoas compram primeiro o que elas imaginam que você seja, até que elas te conheçam e vejam de fato quem você é. Então você tem que trabalhar muito a sua imagem, tem que trabalhar muito a sua propaganda, mas ao mesmo tempo, no começo é importante você dominar tudo isso e saber o que você está fazendo. Porque você não tem recurso, você não tem dinheiro para contratar outras pessoas para fazer isso. Com o tempo, é importante fazer o caminho contrário, na minha opinião, descentralizar. Porque você precisa fazer a roda do mercado girar. Mais pessoas precisam ganhar dinheiro se você quer ganhar dinheiro. Exatamente. Ninguém vai te fazer ganhar dinheiro se ele não estiver ganhando também. Ninguém vai chegar na tua casa e falar assim, olha, eu trouxe aqui um saco de dinheiro para você porque eu acho você muito talentoso. Não, ele vai dizer assim, eu trouxe aqui um saco de dinheiro para você porque se eu te der esse saco de dinheiro, eu vou ganhar mais 2. Não, e ninguém também chega para você com um saco de solução, né? Não chega, não. Ninguém chega para você com nada. As pessoas só trazem problema para você. Ninguém chega com a solução nem com o dinheiro. Se a gente não entende que a nossa arte tem um lado do negócio, do business, e se a gente não sabe fazer business, a gente vai ficar o resto da nossa vida cantando no nosso quarto. Isso falando para cantores. Eu sei que tem alguns amigos músicos que estão aí. Cantar no quarto é legal, mas eu sei que ninguém passa 8, 10, 12 horas estudando por dia para cantar para ninguém, cara. Eu sei disso. É isso aí. E aí eu acho que a gente volta no início da nossa conversa, que é... estamos chegando no final do ano, né, gente?
nada como olhar um pouquinho para as nossas crenças limitantes, principalmente, ver aí se realmente a música se tornou o teu plano B, se você fez a música, a tua arte, se tornou o teu plano B, se você fez todas as tuas apostas, não é? Se você colocou todas as tuas fichas, se você realmente deu tudo por tudo, tecnicamente falando, se você colocou todos os teus recursos para que realmente isso desse certo, para que você colhesse os frutos, porque, assim, a gente não precisa mudar a meta, mas a gente tem que rever as nossas estratégias. E muito importante. Essa coisa do empreender, é muito bonito, mas realmente não é para todo mundo. Não é fácil. Não é fácil. Fala-se muito do que, bora, vamos empreender. De fato, não é para todo mundo. Mas existe aqui muita coisa que pode se fazer para tirar uma carreira do lodo. E quando você deixa a tua carreira como plano B, dificilmente você colhe os frutos dela e você vê ela sair do buraco. Não tem como, porque Carla, se você não faz, não vai ter outra pessoa que faça por você. eu vejo a carreira sob certo ponto de vista, assim como um relacionamento. Se você entra num relacionamento dizendo assim, vamos ver se vai dar certo, quando as dificuldades surgirem, o que você vai concluir é, não deu certo. Se você entra num relacionamento dizendo assim, eu gosto tanto de você que eu estou a fim de fazer dar certo. Vamos fazer dar certo? Quando as dificuldades surgirem, vocês vão se esforçar para superar essas dificuldades. Na carreira é a mesma coisa. Se você só se aventura na tua carreira artística, seja como ator, seja como músico, seja como pintor, artista plástico, se você só se aventura no sentido assim, vou começar a fazer isso aqui, vamos ver no que dá, quando você se deparar com as contas no vermelho no fim do mês, ou com a falta de contratos, ou com a... Por exemplo, no caso de um cantor, quando você se deparar com um restaurante lotado e ninguém está prestando atenção em você, você só vai concluir assim, pô, não deu certo. Agora, se você entra na carreira falando assim, eu amo isso, a carreira artística é minha vida, eu não nasci com esse talento para jogar fora, e eu quero viver isso todos os dias da minha vida, e eu vou fazer isso dar certo. Quando você se deparar com essas dificuldades, e vou usar o mesmo exemplo, quando você é um cantor de bar, se deparar com um bar lotado e ninguém está te ouvindo, você vai chegar em casa e não vai só ficar ali remoendo, ninguém prestou atenção em mim. Por que ninguém prestou atenção em mim? O que eu posso fazer melhor no show de amanhã? Sabe? Porque Fazer dar certo. Estratégia é para o dia da casa cheia e é para o dia da casa vazia, né? Exatamente. Nós foi e não tinha ninguém. E nós foi e a casa estava cheia. E tem estratégia para os 2 dias. E é o lance da persistência, de você falar assim, eu não vim aqui para ver se vai dar certo. Eu entrei nessa vida para fazer dar certo. Exatamente. Eu penso assim. Eu, como artista, vejo a minha carreira dessa maneira. Eu não escolhi essa vida como uma aventura, como uma aposta. Pode ser que eu não consiga alcançar tudo aquilo que eu almejei. Porque há coisas que estão fora do meu controle. Pode ser que eu não consiga. Mas uma coisa é certa. Eu planejo muito, muito alto. Imagina que você se organiza, uma meta financeira, não, eu vou me organizar para eu ganhar 2 milhões de reais. Você pode se frustrar por não ganhar os 2 milhões, mas se você ganhou 500 mil, tá bom pra caramba. Exatamente. Agora, falando de carreira, não cheguei no mainstream. Não aconteceu, não virou. Por motivos diversos. Ou porque eu não tinha talento suficiente. Mas se você não trabalhar para chegar, tu não chega nem... Pronto. Mas imagina, por exemplo... Em nada. Vanderly, para mim, é um dos compositores que eu mais amo. Um artista respeitado. Eu até me arrepio de falar. Ele faleceu, infelizmente, há 3 anos atrás. Sério, eu tô arrepiado de falar. Ele é um dos únicos compositores que eu vejo que é respeitado em todos os segmentos. Quando ele faleceu, Dilcinho, Gustavo Lima, Roberto Carlos, Roupa Nova, fizeram uma homenagem para o Vanderly. O Vanderly nunca tocou para um estádio cheio. Ele era um artista mineiro do interior de Minas. Compositor de lindas canções, foi gravado por várias pessoas. Talvez ele almejasse o mainstream, talvez ele almejasse encher um estádio, tocar no Rock in Rio. Não aconteceu para ele.
mas o sucesso veio para ele, ou seja, ele teve uma carreira bem sucedida. Ele mirou lá em cima, acertou no meio, mas ele andou, ele foi, ele se esforçou para fazer dar certo. Ele não ficou naquela de sentado e falando assim, fiz canções muito bonitas, grandes artistas gravaram, o dono da gravadora vai olhar quem é o compositor e vai vir atrás de mim para me contratar. Não, cara, ele fez o caminho dele. Eu sempre que eu converso sobre arte, eu quero deixar isso para qualquer artista que viva nisso. Eu já estou... Tem 36 anos de idade. Essa questão da autonomia, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu prego muito. Esquece um pouco aquilo que você precisa do outro para fazer. É claro que a gente vive no coletivo, é claro que a gente vai precisar de parceiros, é claro que a gente precisa de outras pessoas, que a arte é colaborativa. Mas, foca naquilo que você pode fazer todos os dias sozinho, nas primeiras horas do teu dia, que você vai acordar, tu vai pegar teu caderninho, que você vai escrever as 3 primeiras páginas do dia, vai botar o teu crítico interno trancado lá na despensa, vai começar o teu dia fazendo a tua parte, vai escoar aí, né? Vai libertar o que você tem para deixar aí de arte para o mundo, vai começar a fazer, começa a fazer a tua parte. Mas é que de tanto que você começa a fazer a tua parte, alguma coisa começa a acontecer. Exato. É porque não tem como. De tanto que você manda alguma coisa aqui para fora, alguma coisa começa a acontecer. Muito verdade isso. É lei da natureza. De tanto que eu planto, alguma coisa nasce. Agora, se tu não planta nada, não nasce nada. É verdade. Eu falo que a gente que se frustra por antecipação, né? É que frustra sem fazer, né? Porque É fica isso. tudo aqui no cabeção. É aquela que antecipação. Tudo aqui na ideia. Eu queria tanto, eu sonhava tanto, mas não faz porra nenhuma. Na possibilidade de dar errado, nem Na tenta. possibilidade de dar errado, eu não fiz nada. Eu só pensei que queria tanto, imaginei tanto. Se tivessem me chamado, se eu tivesse ido, se minha avó fosse uma bicicleta. Sabe? É assim... E tem uma coisa da vida da arte que tem a outra questão que é, se no final de tudo, complementando um comentário que o Ramon fez, se no final de tudo tu não conseguiu alcançar teu objetivo máximo, você pelo menos teve uma vida dedicada àquilo que tu ama. Exatamente. Que no final das contas, não é? Você tenha vivido a sua verdade, que no final das contas você tenha feito aquilo que você ama e que tenha dado frutos de alguma maneira, né? É verdade. E claro que dá, porque sempre dá. Porque quanto mais você faz daquilo que você ama, mais esse fulfillment, mais preenchido você estará. Sim. Isso transborda, não tem como, não tem como. Isso vai dando um preenchimento. É verdade. Isso transborda, tá? Israel, o que é sucesso para você? Isso aqui, ó. Sucesso é todo dia que eu chego em casa com esse sorriso na cara. Isso é sucesso. De verdade. Obrigada. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Antes que derrubem a nossa live. Não, o Instagram não derruba, por favor. Olha, Carla, eu vou falar rapidinho, então. Obrigado pela oportunidade. Não só um prazer ter te conhecido e construir essa amizade contigo, mas poder partilhar disso, falar dessas coisas que estão no nosso coração e que eu acho que nos ajuda também a colocar nossas ideias em ordem e as pessoas que estão nos ouvindo a ter, às vezes, uma outra visão. Às vezes a pessoa entra numa pira errada e, às vezes, uma palavrinha que a gente troca com a pessoa, ela se centra e acerta o caminho. Obrigado pela oportunidade de poder voltar um pouquinho para fora. Obrigada a você, meu querido. Muito, muito, muito obrigada. E é isso mesmo, gente. Não pira no cabeção antes de entrar em ação, tá? Lembrem sempre disso. Nós só vemos aquilo que vocês fazem. Eu só vejo aquilo que vocês realizam. Tudo que fica aqui dentro, passa.
tá bom? Então, menos pensar, menos sentir e mais ação, mais resultado, tá bom? Ei, quero todo mundo nos meus shows em Lisboa, viu? Você também, Carla. Tem Quando muito é tempo o que você não próximo? aparece. Quando que é o Amanhã. próximo? Amanhã. Amanhã, no Boteco Dona Boteco? Luzia, às 19h30. Tá certo. Beijo, Beijo. amigo. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem Obrigado. bem.